Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Web Full Stack. A aula 3 de hoje, nós vamos falar sobre a linguagem JavaScript e como acontece a interação dela com o HTML. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o W3 Schools de novo, tá? O W3 Schools, a nossa página lá de cursos web, tem uma seção só de JavaScript, tá? Então aqui, pessoal, tem toda a parte mais superficial do JavaScript, tá? Que seria comandos básicos, manipulação de arrays, de eventos, de string, tá? Essa seção é muito interessante para quem está com vontade de aprender JavaScript, mas já sabe programar. Tá? Então, se você já sabe uma linguagem de programação, você já tem... Eita! Um pouquinho, pronto. Se você já tem algum contato com linguagem de programação, essa seção aqui é extremamente interessante no W3 Schools, porque é só ir olhando como faz certas coisas na linguagem JavaScript, e aí você sai fazendo, né? A ideia principal é que se você já tem aquele conhecimento em programação, então é simplesmente acessar essa documentação e sair utilizando, tá? Para ficar mais fácil a nossa vida, tá? Eu vou abrir aqui o VS Code, vou abrir uma janela aqui, uma nova pasta, né? Vou chamar de aula 3. E vou criar uma página vazia para a gente poder programar ela. Tá? Então, eu vou aqui, criar um novo arquivo, o index.html. Tá? Se alguém achar que está muito pequeno o navegador, vocês me avisam, tá? Que eu aumento a resolução dele. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui, ó. Pronto. Virou? E... deixar o bichinho aqui mais esticado, a gente vai poder brincar com ele. Tá? Então aqui a gente tem uma estrutura básica de HTML, tá? Vou usar aquele nosso funçãozinha ali, tá? E vou... Então a gente tem o básico ali de HTML, tem um documento que eu vou chamar de teste JavaScript, tá? E aí eu não vou escrever quase nada nele, tá? Aqui no máximo vou fazer uma div aqui, ó. Vou dar um nome para ela, tá? Vou chamar de pv display, tá? Para ficar mais fácil, tá? Deixar um prefixo aí para saber o que é. É uma div chamada display e vou deixar ela quietinha ali, tá? Ou melhor, vou colocar um olá mundo dentro para a gente poder já obter os dados dentro dela. E a partir daqui eu já vou abrir o meu live server. Beleza. Tá ali. Eu vou dar um zoom aqui também. Então a gente tem o olá mundo ali. Como que eu manipulo essa página com JavaScript? Eu poderia usar aquelas técnicas que eu já mostrei para vocês, mas eu posso apertar F12 aqui, ó. Abrir o meu console, tá? Essa mensagem de live reload enable é porque a gente está usando o live server do Code, do VS Code. Bem? Como que funciona o JavaScript? JavaScript, a gente começa pensando em variáveis, tá certo? JavaScript é uma linguagem que não tem tipo, tá? Ela é uma linguagem que ela faz a inferência dos tipos. Então, eu não preciso declarar o tipo de uma variável. Tá? Eu só preciso declarar o escopo e que tipo de característica ela vai ter. Então, eu tenho como fazer um var x igual a 10. Está muito pequeno aí? Vocês querem que aumente essa... Pronto. Acho que fica mais fácil, né? Para quem está vendo por celular e tal. Muito grande, aí fica ruim para mim. Então aqui, ó, se eu colocar esse comando aqui, var x igual a 10, eu posso colocar ou não ponto e vírgula em JavaScript, tá? Por força do hábito, tá? E a maioria das linguagens que eu já usei na minha vida, a gente usa ponto e vírgula, então eu acabo automaticamente me enfiando um ponto e vírgula no final da linha.
mas eu não sou obrigado a fazer isso, tá? Posso simplesmente executar esse comando. Quando eu fiz isso, ele já vai me dar a resposta. Isso aqui é como se fosse um REPL. Então eu vou ler, ele vai ler o comando, vai executar, vai imprimir o que tem que imprimir e vai ficar esperando o próximo comando. Tá? Então se eu tiver que fazer um comando de várias linhas, fica um pouco mais difícil. Então aqui é só para a gente brincar um pouco. Eu criei uma variável x. Esse x aqui, se eu colocar ela aqui, eu vou lá, ele já me devolve 10. Se eu quisesse imprimir, lógico, eu não estou no console, eu estou no console, mas se eu quisesse imprimir, por exemplo, clicando no botão, eu poderia dar um console.log, passar o x, ele imprimiria o x para mim também, certo? Sem problema nenhum. Se eu quiser limpar, dá um console.clear, tá? Ou eu clico aqui nesse botão clear console. Por que eu estou dando tanta importância ao console, eu estou dando tanta importância a esse interpretador que já tem no meu próprio navegador? Porque com ele a gente aprende muito mais JavaScript. Se eu quiser, por exemplo, saber alguma informação de uma variável, ela já preenche ela para mim, já me dá o valor dela internamente. Né? Então eu posso fazer assim, ó, var y igual a 2 mais x. Posso. Aritmética básica da nossa linguagem. Tá? Eu defino a variável lá, então agora y está valendo 12. Perfeito? Tem três tipos, na verdade, de variáveis dentro do JavaScript. Eu posso definir a variável com var. Tá? Esse var está caindo em desuso ao longo do tempo, porque o comando var para declarar uma variável, ele é um pouco confuso, principalmente entre os browsers, de como funciona o escopo dele. Tá? Então, existem situações em que o var ele faz uma variável global, tem hora que ele faz uma variável com escopo dentro da função, ou às vezes ele arrasta essa variável lá para cima e você perde referência. Então, geralmente, a gente não usa o var, a gente usa o let. Tá? O let. O let, ele define uma variável com um escopo muito bem definido. Então, se eu der um let x igual a 10, eu fui lá, ó, o problema do let é que ele não deixa eu reaproveitar uma variável, tá? Então, enquanto se eu fizer um var x igual a 10 de novo, eu consigo, tá? O let, ele me garante, falando assim, olha, já existe uma variável com esse nome. Então, se eu fizer um let y igual a 1 também, ó, ele vai reclamar do mesmo jeito. Então, o let, ele é um pouco mais burocrático. Veja, existem vantagens e desvantagens, tanto em linguagens com tipagem fraca, quanto tipagem forte, com inferência de tipo, como com a necessidade de determinar o tipo direto. Existem vantagens e desvantagens das mais variadas formas. Tá? Em JavaScript, o problema de você usar var é que ele pode ter algum comportamento inesperado. Tá? Então, você tem que testar muito bem o seu código. Quando você usa o let, você tem que ser muito mais polido na hora de construir o seu código, porque você não pode simplesmente sair por aí declarando variável e reusando ela usando o let de novo. Ah, mas quer dizer que eu crio uma variável e não consigo usar de novo? Consegue, só que aí nesse caso eu não preciso mais declarar ela. Eu declarei com o var ou com o let, mas agora eu posso simplesmente falar que x é igual a 50. Não tem problema nenhum, que a variável já foi alocada, tudo bem? Mas não tem tipo. Como é que eu descubro o tipo de uma variável? Se eu vou rodar o comando typeof aqui e passar o x, ele vai me retornar. Ó. Ele fala que é number. Tá? Em JavaScript a gente não tem essa declaração de inteiro, float, double, short, enfim, small int, long int. Porque JavaScript não está muito preocupado em otimizar a memória. Tá? Ele vai otimizar dentro dele, na máquina dele. Por isso não tem muito esses detalhes. Então, basicamente, a gente vai usar o let para definir variáveis. E se eu quiser criar uma constante, eu vou lá e faço const. Const pi igual a 3.14. Tá? Perfeito, fiz o pi lá. Se eu chamar o pi, eu tenho 3,14. Tá? Se eu quiser ver o typeof dele, ó, typeof pi, number também. Tá? Vocês viram que a gente declarou um número inteiro, declarou um número real, ou um float, double, ou seja, e ele vai continuar com esse tipo.
A diferença é que se eu quiser tentar fazer π igual a 10, ele não vai me deixar, porque eu tenho uma constante, tudo bem? Então, constantes eu uso const, variáveis eu uso let, e não recomendo que vocês usem var, tá? Tentem evitar o uso de var. Sempre tentem usar o comando let. Tranquilo? Essas são as nossas manipulações básicas de variáveis, tudo bem? Depois, a gente pode trabalhar com algumas coisas interessantes. Quando a gente trabalha com a nossa tela, a gente pode trabalhar com document, por exemplo. Document é o nosso objeto de documento. Se eu der um enter nele aqui, ó, ele vai me dar o document. E aqui entra a questão interessante de você usar o console. Você aprende e descobre coisas rapidamente com o JavaScript. Eu quero saber quais são os métodos que tem no meu document. Tá? O que tem ali? No meu caso aqui, ele já está dando só o meu documento. Tá? Mas se eu der um document, ponto, ele já me dá muitas coisas legais aqui. Ó. Ele já vai explicando como é que funciona, se é função, se não é. Tá? Então, por exemplo, se eu der um document.bgcolor, vamos ver, se eu colocar aqui red, olha lá. Esse bgcolor aqui, pessoal, é lá das antigas, tá? Isso aqui é coisa é código legado, tá? A gente não escreve mais desse jeito, tá? Não mexe mais desse jeito, não, que é terrível, né? Programar desse jeito. Mas eu posso manipular o meu documento. Você percebe que esses scripts que a gente está executando aqui, a gente pode injetar eles no botão e quando eu clicar no botão ele fazer alguma coisa. Tudo bem? Eu também posso fazer um alert, né? Na verdade, o alert ele é uma base para o window, tá? O window.alert, que é a mesma coisa, tá? Tanto o alert quanto o window.alert, ele espera uma mensagem. Eu posso... ele aparece a mensagenzinha. Tá tudo... Eu estou usando aqueles modos escuros, né? Então fica tudo escuro, inclusive o meu pop-up aqui, mas apareceu ali. Tem o confirm, por exemplo. Ele deseja sair, por exemplo. Deseja sair? Opa, desculpa. Deseja sair? Aí ele dá um OK e um cancelar, né? Aí se eu der um cancelar, ele retorna false. E se eu der um OK, ele me retorna true. Então, como é uma função, eu posso, por exemplo, chamar lá let r igual... Deixa eu sair? OK. Aí eu posso ir lá e usar esse R, né? Por exemplo, if R, que é um booleano, então já pode ser true ou false. Console.log saiu. Então, saiu, porque o R era true, né? Aí, se eu rodar aqui o desejo sair, vou tirar o let, né, que eu já declarei, e dar um cancelar, eu vou tentar executar o comando if, e ele não deu nada porque eu não fiz um else, né? Pessoal, se vocês não sentirem à vontade com comandos desses que eu estou falando aqui, isso aqui é programação básica, tá? Então eu espero que vocês já tenham uma base de conhecimento, tá? Só estou mostrando as características, estou considerando assim, todo mundo sabe pelo menos linguagem C. Então estou tentando fazer um comparativo ali, tá? A gente tem o prompt, por exemplo, ele pede uma certa entrada, então eu posso dar qual o seu nome, jogar uma variável também, então eu posso dar um let nome igual ao seu nome, então eu posso informar ali, tá? E eu posso dar um nome lá, ele atribui a variável para mim. É óbvio, tá? Que não é natural a gente sair programando JavaScript desse jeito. É só uma coisa curiosa. Por exemplo, eu posso fazer alguma coisa tipo assim, ó, let a igual a prompt informe um número. Vamos lá, programação 1 básica, hein, pessoal? Programação básica. Let a informe um número. Então eu vou lá, o número é 7.
Ok. Eu vou dar um let. Ah, eu apertei setinha para cima aqui, ele repete o comando que eu dei, tá? Igual no terminal mesmo. Eu vou chamar de B. Aqui, então, eu vou colocar 90. Né? E aí eu tenho A e B. Né? Então eu posso fazer, por exemplo, C igual a A mais B. Pode? Pode. Let C igual a A mais B. Somei os dois. E eu posso dar um alert em C, que é para dar o resultado. Não está surpresa agora. Errado essa conta, não tá? Eu informei o número aqui para quem não viu. Eu só vou imprimir aqui o alert aqui para vocês entenderem. Eu vou imprimir C. C deu 790. Por que deu 790, pessoal? Porque quando eu dei o prompt, ele abriu um texto, um tamanho de um campo para eu inserir dados, e quando ele me retornou uma string. Tá? Ele me retornou... Isso, exatamente. Ele concatenou os campos. Então ele não me retorna, mesmo eu não tendo tipos, se eu der um type off aqui no meu A, por exemplo, ele vai falar que é string. Né? Então, a gente tem que usar a classe integer, por exemplo. Então, acho que tem o parse aqui, ó. Ali, ó. Eu nem preciso da classe, tá? Já tem comandos ali, ó. Tem o parse int, por exemplo. Eu posso fazer assim, ó. Let n1 é igual a parse int de A. Aí, se eu fizer isso daqui, o meu n1 é 7, e se eu der um type off de n1, vocês vão ver que ele é number. Se eu der um type off de A, vocês vão ver que ele é string. Apesar de n1 estar valendo 7 e A estar valendo 7 entre aspas, teoricamente seriam iguais, mas não são. Uma é string, outra é número. Muito cuidado com isso, tá? Isso pode dar uma dor de cabeça interessante para vocês. Então, se eu fizer o n1 igual a parseInt A e fizer o n2 igual a parseInt B, aí eu posso sim fazer o meu C igual a N1 mais N2. Espera aí. Agora há pouco, eu fiz um C igual a A mais B. E aí ele ficou 970. Mas agora, eu fui lá e coloquei um comando. Eu coloquei um comando para calcular de novo o C. E ele calculou o C como number. Olha só o que acontece. Quando a gente usa o comando let, eu não consigo declarar de novo a variável C. Eu não consigo redeclarar ela. Se eu tentar dar um let C igual a 0 aqui... Opa! Eu fiz errado aqui, peraí. Se eu der um let C igual a 0, ele vai... Aqui ele limpou, né? Mas se eu der um let C de novo igual a 1, tá? Ele vai, provavelmente ele vai reclamar, tá? Com o tempo, ele vai reclamar para mim. Tá? Respondendo a pergunta aí, quando eu dou um prompt, o prompt, ele me retorna a string que eu digitei. Então, eu vou colocar aqui, informe sua idade. Tá? Se eu jogar uma variável, o que vai acontecer? Quando eu informar a minha idade, chamar o idade aqui para ver, vocês vão ver que idade, ele está como uma string. Então, é um texto com o 5 e o 0. Tá? Tanto que é uma string, se eu der idade ponto, eu tenho ali, por exemplo, length, que é o comando da string, e retorna 3. São 3 caracteres que eu tenho. Né? Eu posso dar um char at na posição 2, ele me retornar 0, porque é o caractere número 2 ali, né? A posição 0 é 1, a posição 1 é 5 e a posição 2 é 0. Então, uma string. Se eu tentar fazer a soma, dessas strings, ele vai concatenar.
tá? É uma coisa curiosa, porque em outras linguagens de programação, como o PHP, ele usa um comando para concatenar e um comando e um operador para fazer a soma. Só que na maioria das linguagens de programação, o mais ele serve tanto para concatenação quanto para soma. Então, devido a essa situação, a gente acaba tendo esse problema aqui, né? Então, se eu for lá e tentar somar esse elemento, ele vai usar string. Para resolver esse problema, eu posso dar um let i igual a parse int, né? Vou transformar em inteiro, da minha idade. Agora, se eu executar o i, ele vai dar 150, mas percebam que isso é uma string e isso é um número inteiro. Perfeito? Importantíssimo a gente entender essa tipagem. Tudo bem? Essa tipagem é importante porque ela vai fazer com que a gente consiga evitar algumas dores de cabeça. Tranquilo, pessoal? Isso é a introdução básica de variáveis em JavaScript. Bom, já falei de variáveis. Vamos pensar numa outra coisa interessante que a gente consegue fazer. Lembra que esse Olá Mundo ele estava dentro de uma div? Então, uma div, eu posso pegar ela, document.getElementById. O que esse getElementById faz? Eu consigo atribuir uma div, ou atribuir um elemento dentro do meu navegador, do meu documento, desculpem, a uma variável. Eu posso dar um elemento, eu sei que ela chama div, não lembro mais como é que ela chama, deixa eu voltar aqui. Tá? Ela chama div_display, dv_display. Então eu posso ali e pegar ela, tá? dv_display, ele retorna para mim aquela div. Uma coisa curiosa, tá, pessoal? JavaScript, eu consigo usar string tanto com aspas duplas quanto aspas simples, tudo bem? Ele tem algumas particularidades de algumas coisas que funcionam ou não com aspas duplas ou simples, mas em geral eles são o mesmo elemento, são strings da mesma forma. Tá? Nesses dois comandos eu simplesmente me referenciei a div dv_display. Se eu quiser manipular ela com mais facilidade, eu posso ir lá, let, vou chamar aqui de d, por exemplo, é a minha div_display. Tá? E agora, se eu chamar o D, ele está me entregando a div_display. Então, se eu pegar o D aqui, ó, ele até preenche ele para mim no meu navegador. O que eu posso fazer com esse D? Aqui eu posso manipular do jeito que eu quiser. Tá, pessoal? Ele passou a ser um objeto. E eu posso trabalhar com ele. Por exemplo, eu quero pegar D, ponto, e trabalhar com todos esses comandos. Ó. Eu consigo colocar eventos, eu consigo inner text, por exemplo. Tá? O inner text define o texto que está interno dentro da minha div. E do mesmo modo que eu consigo ler esse texto, eu consigo alterar. Tá? Olá a todos. Lá eu troco o meu conteúdo no minha div. Tá? E eu tenho o inner HTML, que eu consigo, além de colocar um texto, eu consigo colocar um texto em forma de HTML. Por exemplo, negrito, olá. Vamos colocar um underline aqui, mundo. HTML. Tá? As boas práticas, né? Tá lá, olá, mundo. Eu consigo manipular o conteúdo das minhas divs. Vocês imaginam o poder que vocês têm só de conseguir fazer esse tipo de coisa. Tá? Da mesma forma que eu consigo fazer alteração de conteúdos, eu posso pegar uma div. Ah, pessoal, não é só div não, tá? É qualquer elemento que eu imagine. Tá? Eu posso, por exemplo, pegar o style. O que o style faz? Ele me retorna os estilos daquele meu elemento. Tá? A partir desse style, se eu quiser deixar o fundo vermelho, eu coloco aqui, ó, background. Uma coisa importante, tá? Lá no CSS, eu uso o background traço color. Aqui em JavaScript não se usa traço para nomes de identificadores, porque o traço é o sinalzinho de menos, é subtração. Então aqui a gente usa camel case, ó.
background, color. A próxima letra depois do traço, né, ela fica em maiúscula. Então eu posso vir aqui e colocar uma string falando, olha, vai ficar FF00FF. É 00 aqui. É vermelho. Eu vou lá e deixei minha div vermelha. Então olha que interessante, eu consigo manipular o conteúdo de um componente, eu consigo manipular a aparência desse componente, e eu posso, inclusive, aqui ó, tem o display, e aí eu posso colocar nome, por exemplo. É nada. Então eu posso esconder o meu componente. Tá? Eu consigo esconder e ao mesmo tempo eu consigo mostrar. Vamos lá. Certo? Eu estou mostrando essas funcionalidades aqui para vocês direto no console, porque a gente vai vendo acontecer. Tá? Mas eu poderia muito bem colocar isso aqui num botão. Tá? Para colocar num botão seria interessante que a gente usasse funções para isso. Então vamos lá no nosso navegador, vamos lá no nosso editor de textos. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um botãozinho que troca a cor da div. Tudo bem? Então o que a gente pode fazer aqui? Vou até fechar ele aqui, tá? Voltar no nosso navegador, nosso editor, desculpem. E vamos manter aqui, ó. Tem o div display, o Lamundo e tal. Se eu quiser inserir JavaScript, o que eu faço? Eu posso colocar script aonde eu quiser, só que eu tenho que ter noção de que eu não posso invocar esse script antes dele ser executado, e eu não posso eu não posso referenciar nesse script elementos que nunca foram executados. Então, eu posso, inclusive, aqui, ó, se eu quiser, aqui dentro é um lugar clássico, tá? Eu posso colocar dentro do head a tag script, tá? E dentro dessa tag definir alguma coisa. Se eu definir ele só os comandos linha a linha, por exemplo, se eu der um alert, oi, o que o meu navegador vai fazer? Ele vai carregar esse HTML todo e vai começar a executar. Uma linha, duas linhas, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai ver que é um script, então ele vai trocar de executor, vai começar o executor de JavaScript, vai executar esse comando, que vai mostrar o alert, vai mostrar o script e vai continuar o processo até chegar no Lamundo, certo? Então ele vai fazer isso linha a linha, tá? Então, se eu executar aqui para dar uma olhada, tá? Vocês vão perceber que primeiro ele mostrou o oi, que é o meu comando aqui, ó. Primeiro ele mostrou o oi. E depois ele vai renderizar a página. Olha lá. Por que isso aconteceu e por que é importante entender que isso acontece? Isso aconteceu, pessoal, porque ele faz isso de forma linear, e se ele faz de forma linear, ele executa o JavaScript primeiro. Tudo bem? Então eu quero que vocês tenham isso em mente. Mas se eu quiser criar uma função aqui, eu posso criar essa função e só chamar ela depois, que é o caso que eu quero fazer. Tá? Então eu vou vir aqui e vou criar uma function. Várias formas de definir uma função. A forma clássica é definir a função, por exemplo, function trocar cor. Né? E aí eu posso passar ali as variáveis. Não tem tipagem no JavaScript. Como não tem tipagem, eu só preciso declarar o nome das variáveis. Então aqui eu vou falar assim, trocar cor. De uma certa cor, eu vou chamar aqui de cor. Vou chamar aqui uma variável chamada cor. Bem? Ele vai receber uma cor para trocar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar lá um var... Não, desculpa. Força do ar. Let b... Tá? Pode chamar o que vocês quiserem, tá? Vou chamar de dv. Igual a document, deixa eu diminuir essa document.getElementID e passo o dv display. Tudo bem? Eu fui lá e peguei o elemento. O que acontece se ele não achar esse elemento? Esse dv ele vai vir com um valor chamado undefined. Tudo bem? Então o dv vai ser undefined. Ou ele vai ser null. Ah, mas só Java tinha null pointer. Não, toda linguagem tem null pointer exception. Toda linguagem tem ponteiro, pode ter ponteiro nulo. A diferença é que Java faz um estardalhaço para isso, né?
Então, aqui, na verdade, o DV ele pode estar undefined se eu, por exemplo, trocar o nome. Ah, digitei errado. Diz um typo ali, ó. Escrevi errado, diz palha. Quando ele for tentar carregar, ele não vai achar esse elemento, ele vai dar um DV vazio. Então, eu posso, inclusive, dar um if ali, ó, DV, né? Se DV é diferente de null, então eu executo certo comando, né? Então, o que isso indica para mim? Tá? Eu vou verificar, então eu vou fazer uma verificação aqui, esse if é exatamente igual Java, igual PHP, igual C, igual C++, então o comando é o mesmo, tudo bem? E aí eu posso verificar, se ele for diferente de nulo, eu faço alguma coisa, se não, eu posso dar uma mensagem lá, por exemplo, não encontrei, né? Não encontrei a div, né? Pode ser. Se eu der um alert, ele vai aparecer uma caixinha de diálogo ali para mim, mostrando aquilo. Se eu der um console.log, aí ele só imprime para mim no console. Mais fácil para a gente debugar, para a gente ver que aconteceu algum erro, sem assustar o usuário, porque fica ali meio escondidinho, ok? Bom, eu posso usar esse tipo de comando aqui, não encontrei a div e tal. Lógico, isso não vai acontecer, porque eu vou colocar ele bonitinho. E vou fazer o seguinte, ó, dv.style.backgroundColor igual a cor que eu passei ali por parâmetro. Tudo bem? Aí essa cor ela vai ser passada depois na hora que eu chamar essa função. Tudo bem? Então, definir a função troca-cor. Ela vai ser executada no momento que ela for lendo aqui na linha 8, 9, 10 do meu navegador, quando o navegador estiver lendo o meu documento. Não, ela não vai ser só declarada, ela não foi invocada ainda. Né? Para eu invocar essa função, eu posso criar um botão aqui. Tá? Se eu quiser, eu posso criar um botãozinho. Na verdade, não precisa ser botão, pode ser um link, pode ser qualquer coisa, tá? Se eu quiser. Podia até, inclusive, fazer dentro da própria div mesmo, não tem evento ou clique. Ó. Posso clicar, quando clicar eu executo. Antes da gente deixar um pouco mais amigável, né? Eu vou criar um botão aqui, tá? Coisa básica, vou chamar de vermelho e vou passar aqui, ó, no evento dele, ó, um clique, ó, mudar cor, não é mudar cor, né? Trocar cor, desculpa. Trocar cor e vou passar por parâmetro aqui a cor que eu quero. Por que JavaScript usa string tanto com aspas duplas quanto aspas simples? Para situações como essa aqui, não virar uma confusão danada, porque se eu colocar uma string nova aqui, o que vai acontecer? Ele vai achar assim, peraí, o sujeito fechou, ele abriu de novo, o que é esse negócio aqui? Não sei. Então, nesse caso, eu uso aspas simples aqui e vai dizer uma string de um jeito. Tá? Vou usar lá ff0000. Tá? Então, se eu for lá na minha página agora, tem lá o vermelho, se eu clicar em vermelho, ele pintou. Deixa eu dar um mais aqui. Olha lá, cliquei em vermelho, ele pintou a minha div de vermelho, porque o comando fez o quê? Ele foi lá, trocar cor, passou a cor, veio aqui, atribuiu a cor da minha div. Perfeito? Posso fazer mais cores? Posso. Vermelho, verde e azul. Então, posso vir aqui, né? Como a gente tinha visto lá, ó, red, green e blue. Tá? Lógico que não são os mais bonitos, são as cores mais puras, né? Devido a ser as cores mais puras, não vai ficar tão bonito quanto a gente imagina. Né? Mas é um exemplo interessante, ó. Vermelho, verde, azul. Ó, ficou uma cor agradável. Certo? Tranquilo, pessoal? A ideia de mostrar esse tipo de coisa para vocês é dizer o seguinte: a gente pode manipular o nosso documento do jeito que a gente quiser, desde que a gente use JavaScript e saiba quais as propriedades que eu preciso alterar. Tudo bem?
Então, esse é um conceito básico ali de JavaScript, que é a manipulação de DOM, tá? Na verdade, desculpa, é o DOM, tá? É o Document Object Manipulation, se eu não me engano. Esse é o nome, tá? A manipulação de objetos do meu documento. Tá? Então, é basicamente exatamente aquilo que a gente fez, né? A gente foi lá, pegou o elemento e alterou uma propriedade. Pessoal, como eu disse, a ideia não é esgotar de forma nenhuma tudo que dá para vocês fazer com JavaScript. Por isso que eu comecei mostrando para vocês a página do W3 Schools. Por quê? Porque vocês podem ir navegando nos links lá e descobrindo o que dá para fazer com JavaScript. Tá? E aí, a partir disso, vai da imaginação e da necessidade de vocês. Tudo bem? Tem um exemplozinho bem legal que eu tinha pensado, que é o seguinte. Tá? Eu posso, pessoal, inclusive, se eu quiser tirar essa função daqui, tá? Para ficar um pouco mais organizado o meu código, ó, eu posso remover esse script daqui, tá? Ir lá na minha pasta e criar um arquivo chamado, vou chamar aqui também de, sei lá, main.js, que é meu script padrão. Ah, cuidado com o VS Code me passando a perna aqui, ó. Se eu fosse continuar assim, eu jamais ia conseguir pegar ele na minha pasta direto, porque ó, ele está lá de fora. Então, vou colocar aqui dentro. Perfeito, agora sim os dois estão no mesmo nível. Na realidade, o correto é a gente separar os scripts numa pasta, porque pode ser que a gente tenha vários. Então, geralmente, a gente faz o seguinte, ó, a gente organiza nossa pasta com uma subpasta chamada JS. Eu posso colocar os JavaScripts dentro. Não foi? Vai, rapaz. Perfeito. Eu posso criar uma nova pasta CSS para guardar meus estilos. Uma pasta, geralmente, que a gente chama de images para guardar as imagens. Vocês podem chamar do nome que vocês quiserem. A ideia é que vocês organizem os seus documentos em pastas. Porque, veja, se vocês começarem a criar muitos arquivos de forma indiscriminada, vai chegar uma hora que a manutenção fica muito sofrida. Então, dessa forma, ó, cria uma pasta JS, main.js, colei o documento lá dentro. Olha só, como esse arquivo já é JavaScript, eu não preciso fazer nada para indicar que esse código é JavaScript. Então, eu tenho ali função trocar cor, ele já troca a minha cor ali sem problema nenhum, que é uma função, já está colorida, já está bonitinho. Uma outra forma de declarar a função JavaScript é usando o método funcional. Eu posso dar um let trocar cor, tá? E falar que ele é uma function que recebe uma função de cor e aqui eu declarar ela. Tá? Dessa forma aqui, eu estou usando o método funcional. Então, eu estou falando que tem uma variável que é o trocar cor. Tá? Isso é possível também. Inclusive, se eu usar o JavaScript, o S6, eu posso fazer um trocar cor e recebe cor, e aí eu uso a expressão lambda para declarar ela. Se eu não me engano, eu não sei se é com uma setinha ou com duas. Uma só. Isso, é duas é igual. Eu digo isso porque a gente tem essa mesma funcionalidade em C#, em Java, tá? Então eu confundo às vezes as setinhas aqui. Tá, como é que a gente faz para usar esse arquivo agora? Eu venho, ó, meu main. Vamos lembrar, importante, tá? JavaScript. Dentro da JavaScript tem uma pasta main.js. Tem um arquivo chamado main.js. Então, no meu index, a partir dele, qual que é a minha visão? Existe a pasta JS e o main.js. Então, por isso, eu posso vir aqui, ó, e chamar script, só que eu vou colocar esse atributo source, o src. De onde vem esse script? Então, eu posso ir lá colocar js barra, olha lá. Como o nosso editor é muito simpático, ele já até complementou para mim. Então, ó, esse comando aqui, ó, lá, script source js barra main.js, ele está vindo na pasta JS e está carregando o arquivo lá dentro, tá certo?
Lembrando, se está assim, o que vai acontecer? Ele vai executar esse comando nesse momento e vai continuar carregando meu código. Eu tenho alguns atributos aqui que podem facilitar o processo. Por exemplo, eu posso falar que ele vai ser async. O que é esse async que vai fazer? Ele vai executar a partir da linha sec, só que ele vai executar de forma assíncrona. Ou seja, ele não vai bloquear a minha página ou a renderização da minha página. Então, eu posso ir carregando a minha página ao mesmo tempo que carrega esse JavaScript. Esse carregar o JavaScript não é simplesmente carregar o arquivo. Você tem também que interpretar ele. Né? Então, pode ser coisa complexa, o navegador vai gastar tempo. Né? Certo? Eu posso usar o async ali para carregar de forma assíncrona. Se eu quiser ter vários arquivos de JavaScript e carregar eles separados, eu posso ter vários comandos para carregar ele. Vamos chamar de main, a gente pode chamar de t, a gente chamar de a, enfim. Tá? Eu posso ter vários arquivos lá dentro e carregar todos eles. E também, se eu preferir, eu posso vir aqui e jogar ele no finalzinho aqui do meu body, colocar ele aqui também. Qual a diferença? Está carregando minha página. Aqui, veja bem, ele não vai, quando chegar na linha 11, já executar a função troca-cor. Não. Ele vai chegar na linha 11, vai renderizar o botão vermelho, e se eu clicar no botão vermelho, aí sim ele vai executar o trocar-cor. Mas veja, o tempo de carregar a página, se você conseguir ser rápido o suficiente para clicar no botão vermelho antes de chegar nessa linha 15 aqui, que é uma coisa bem difícil de acontecer, só se tiver um serviço muito pesado entre esse ponto e o outro, né? Mas no caso não é isso que vai acontecer, aí ele vai dar algum erro. Mas nesse caso, nessa situação aqui, dificilmente a gente vai ter esse problema. Tá? Ele está chamando uma função. Tudo bem? Então não importa. Tem gente que prefere carregar aqui, porque aí ele renderiza a página inteira e depois executa os scripts, até porque os scripts eles são funcionais, né? Então eu tenho que clicar, eu tenho que interagir com a página para que eles aconteçam. E o visual, ele é passivo. Então, tipo, eu estou parado aqui, minha página carregou, eu estou vendo ela. Então, quanto mais rápido isso acontecer, melhor, claro. Né? Então, são casos que vocês vão decidir como vocês vão querer fazer a integração. Tudo bem? Nesse caso aqui, vamos testar se funciona, né? Porque não adianta nada eu falar e executar aqui, ó, vermelho, verde, carregar a página de novo para a gente garantir, né? Vermelho, verde, azul. Aí uma coisa interessante, se vocês abrirem o F12 aqui, vocês vão ver o seguinte, ó. Na aba Network, eu vou dar um zoom aqui para a gente ver, ele mostra como acontece o carregamento. Ó, se eu der o F5, ó, olha que interessante. Ignorem esse WS aqui, que isso aqui é do Live Server, tá? Aquele plugin é o plugin do Visual Studio Code para ele atualizar a página sozinho. Então, na verdade, ele carrega dois arquivos. Ele carrega o index.html e o main.js. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Bom, vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais interessante aí em JavaScript, só para a gente poder fechar essa pequena introdução, claro, né? Não é para a gente esgotar, como eu disse, JavaScript. Tá? Acho que as dúvidas aí acho que já foram tiradas, né? Agora o pessoal está compartilhando conhecimento, isso é muito importante, isso é muito legal, tá? E aí é o seguinte, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu vou ter um exemplo aqui já. Você já deve ter visto em algumas páginas essa funcionalidade aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu entrar lá no site. Pode que é mais bonita, né? Não vai ficar tão bonito como a gente quer fazer aqui, mas vai ser útil. Tá? Ah, não tem? Acho que aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo que ele está trocando a imagem, né? É claro que essa funcionalidade aqui a gente faz com JavaScript
e tem algumas questões de animação e tudo mais, né? A animação é um pouquinho mais chato de fazer, mas se a gente for imaginar que eu quero só fazer um botão que troque essa imagem, o que ele está fazendo? Aqui, no caso, ele não está trocando a imagem, ele está movimentando elas, né? Para poder dar esse conceito de movimento. Mas a ideia é o seguinte, imagina que eu tenho várias imagens e quero mostrar elas, tá? Eu consigo fazer isso usando o JavaScript. Tá? Como se fosse um banner, tá bom? Como que a gente faz isso? Vou criar mais um arquivo aqui, ó. Vou chamar aqui nosso de banners. E vou criar um HTML básico. Dentro dele, eu posso ter aqui... Para vocês entenderem, tá? Como isso funciona. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma div, tá? Vou usar div para a gente organizar as coisas. E dentro dessa div eu tenho uma imagem. Tá? Por enquanto, eu vou colocar ela vazia aqui. Então, uma imagem e vai ter dois botões. Um botão anterior e o botão próximo. Bem? Foi. Quando eu clicar no... Vou só colocar esse MG também numa div para ele quebrar o nosso layout, tá? Eu vou carregar aqui umas imagens, tá? E aqui entra uma coisa interessante. Quero carregar imagens, preciso de imagens na internet. Onde vocês buscam imagens? Se a resposta foi Google Images, tomem cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado com o Google Images? Porque o Google Images, ele mostra todas as imagens disponíveis na internet. Só que ele não faz um controle do que pode ou não ser reusado por vocês. Então, se eu vim aqui, imagens, se eu for no Google mesmo, né? google.com, né? E procurar uma imagem, por exemplo, aqui no Google Imagens, eu tenho que tomar alguns cuidados na hora de pegar essa imagem. Por exemplo, se eu quiser procurar, deixa eu ver, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, né? Vamos procurar aqui carro, ou vamos procurar aqui, por exemplo, mar. Espero que, olha lá, imagens do mar. Só que olha que interessante, essas imagens do mar aqui, elas foram tiradas por alguém. Eu não posso sair por aí indexando essa imagem ou atribuindo essa imagem dentro do meu site, porque ela pode ter uma proteção contra o uso. Tá? Ela pode ter copyright. Então, uma coisa que eu posso fazer no Google Imagens aqui, vem ferramentas, ó, direitos de uso, olha lá. Eu posso usar para reutilização não comercial com modificação, para reutilização, já dá. A reutilização já é uma coisa interessante. Vocês vão ver que vão vir outras imagens. Por que vai vir outras imagens? Porque essas imagens elas têm que estar marcadas, elas têm que ter essa informação de que elas são permitidas o uso delas dentro de um outro site. Tá? Para a gente evitar isso e ser mais assertivo quanto a encontrar as imagens que eu preciso, eu posso usar alguns bancos de imagem. Eu posso comprar imagem? Posso. Eu posso procurar aqui banco de imagem e vocês vão ver que tem ali, por exemplo, o Shutterstock, ou o FreePic, ou o estoque da Adobe, o Deposit de Fotos. Todos esses sites aqui, eles te entregam fotos. Só que, por exemplo, o Shutterstock acho que é um dos maiores, né? Você paga para usar essa imagem. Então você compra, ó, aqui no caso você ganha 10 imagens, né? Mas eu tenho que pagar. Quais são as saídas? Existem vários sites. O Ernesto acabou de dar uma ideia de um que eu já ia mostrar para vocês, que é o Pexels. Né? Esse site aqui, ele te dá fotos gratuitas. Então eu posso baixar ali, ó, tem foto e vídeo gratuito. Eu posso escolher. Tem fotos na mesma quantidade que o Shutterstock da vida? Não, né? Porque o Shutterstock ele é pago, né? Ele, por ele ser pago, ele vai ter pessoas que vão tirar fotos para colocar nesse site.
Mas eu posso, por exemplo, se eu colocar aqui o computador, vai ter fotos ali. A vantagem dessas fotos, geralmente elas vão estar em uma resolução muito boa, tá? Elas vão estar em uma resolução muito boa, e eu consigo baixar elas tranquilamente. E elas também, elas podem ali ter elementos relacionados, olha que bonito, ó. São imagens que a gente pode usar das formas mais variadas. Outro site que trabalha só com fotos, mas fotos em alta resolução, é o Unsplash. Pessoal, não se preocupa, tá? Depois eu disponibilizo esses sites para vocês aí. O Unsplash, ele trabalha com imagens, só que ele trabalha só com imagens de alta resolução. Então você vai trabalhar com imagens aí de Full HD, 4K e coisas assim. Tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque veja, se você vai colocar uma imagem que vai aparecer pequenininha no canto do seu site, ou vai ser pequena, por exemplo, igual essas imagens aqui, não usem imagens com alta resolução. O correto é que a gente use imagens mais ou menos do tamanho, se puder, do tamanho até exato do que você espera que ele seja exibido na página. Tá? Não saiam usando imagens maiores porque é um desperdício. O que é desperdício? Porque eu vou estar carregando mais arquivos, eu vou estar carregando mais banda para simplesmente mostrar a imagem pequena. Então não façam isso, não é uma boa ideia, porque isso vai tornar o site de vocês lento. Então aqui, se eu procurar, olha lá, aqui no caso tudo em inglês, né? Eu tenho fotos, né? Ó, tem várias fotos aqui, dependendo do que vocês querem fazer. Aí vocês clicam nela e conseguem fazer o download nela completo. Tá? Aqui tem uns tamanhos, ó, o tamanho original é 4000 aqui, ó. Mas você pode usar, ó, Full HD, 1920, né? Um HD, pequena. Se for fazer um bannerzinho pequenininho, pode usar a imagem pequena, que é o suficiente. Tá? Eu cliquei nela, ele pede para salvar. Eu vou salvar direto na minha pasta lá das imagens, tá bom? Para ficar mais fácil, não ter que ficar voltando. Não vou usar um nome complexo desse, porque é muito difícil para eu poder escrever depois. Eu vou chamar só de computador ou notebook.jpg. Aqui. Salvei a imagem, peguei ela pequena, tudo bem? Posso pegar outras aqui, eu vou pegar mais duas imagens aqui. Vou pegar elas no mesmo formato para ficar mais fácil. Aquela lá era quadrada, não, ela era retangular. Vou pegar essa aqui também. Tá? Aqui, MacBook, nem sei se aquele outro também é, mas vou chamar esse de MacBook. E vou pegar mais um aqui, vou usar esse aqui. Vou chamar de Desk. Está na mesa, é Desk. Muito bem. Posso usar essas imagens. Existem outros, tá, pessoal? Existe o Pixabay, por exemplo. Pixabay, né? Não me engano, é isso, Pixabay. E também é um banco de imagens, só que aqui, na verdade, ele já vai um pouco mais longe. Ele tem imagem, vetor e vídeo. Então, eu posso procurar, se eu quiser, com o computador aqui. É muito interessante a gente usar o inglês, né? Computer. Aí tem ali ó, as imagens de computadores. Ah, mas eu quero outra coisa. Eu posso procurar fotos. Eu posso procurar vetores. Imagem vetorial. Ó. São imagens já, desenhos, né? Relacionados com o computador. E eu posso ter também ó, outras coisas. Ilustrações, né? Que são mais... podem servir como fundo. Eu posso usar vídeo. Então eu posso procurar vídeos. Esses vídeos, pessoal, não é igual estar no YouTube, são vídeos que a gente pode usar ali ó, de forma gratuita. Né? Olha lá, posso usar esse videozinho ali, ó, um videozinho de 17 segundos. Eu posso fazer o download dele, baixar e usar esse vídeo no meu computador, tá? Na minha página. Tudo bem? Legal? E se você quiser só ícones,
tá? A gente pode usar o Flat Icon. O Flat Icon, ele te dá conjunto de ícones. Então eu posso... Ele tem ícones pagos e gratuitos, tá? Aí depende do bolso, né? Ali, ó, tem alguns... O legal dele é que ele me dá conjunto de ícones, tá? Então eu consigo dar uma identidade visual para aquela aplicação, para aquele site, tá? Eu posso procurar coisas direto aqui, por exemplo, se eu procurar computer aqui, ele vai me dar vários ícones, tá? Vários ícones. Aqui são imagens, tá? O que tem o reizinho aqui, a coroa, eles são pagos, tá? Mas sim, gente, como a gente está estudando aqui, a gente tem que usar coisas gratuitas, né? Vocês estão fazendo projetos pessoais, coisas assim. Mas quando você está fazendo um projeto que ele está te rendendo dinheiro ou coisas assim, pode acontecer de você pensar assim, se eu usar um ícone, se eu usar uma imagem, se eu gastar dinheiro com isso aqui, ele vai me dar um retorno. Então vocês podem até investir em alguma coisa, na identidade visual, contratar um designer. Tá? O pessoal jogou alguns exemplos aí, ó, no chat, né? Olha lá, ó, The Non Project, né? Já o Vinícius deu a ideia do Font Awesome. O Font Awesome é uma coisa um pouco diferente, tá? Por que é um pouco diferente? Isso aqui são arquivos, tá? Você baixa esse arquivo. Vamos imaginar que eu quero pegar aqui, ó, tem um bonitinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí você vê esse ícone, ah, legal, gostei. Eu vou pegar ele, eu consigo baixar ele do tamanho que eu quiser, ou em SVG, que ele é vetorial, então ele vai ficar do tamanho que eu quiser, né? Aí eu baixo ele, a única coisa que eu tenho que fazer é dar um crédito para o autor. Então, eu vou ter que colocar essa mensagem aqui embaixo no rodapé da minha página. Mas não paguei nada para usar o ícone, nada mais justo do que eu publicar da onde tirei eles. Né? Então eu faço o download e eu consigo baixar esse ícone. Tá? Perfeito? Agora, uma saída interessante é usar o Font Awesome. O que é o Font Awesome? O Font Awesome é um conjunto de fontes. Quem é das antigas aí, acho que tem alguns aí que está participando, tinha aquelas fontes WinDings, WebDings do Word, e você tinha uma fonte que era só desenhos. E eu conseguia arrastar esses desenhos e colocar lá como se fossem caracteres na minha página, no meu arquivo. A ideia do Font Awesome é a mesma coisa. Existe uma fonte, e essa fonte tem todos esses elementos vetoriais, e eu consigo inserir esses elementos na minha página, tá? Só carregando um arquivo. Então, como é que eu começo isso? Eu tenho que, na verdade, procurar aqui algum ícone, tá? Aqui no caso... eu nem preciso disso aqui. Eu posso simplesmente carregar o Font Awesome eu posso baixar ele, tá? Ele vai baixar os meus arquivos, ou eu posso colocar só o comando para poder baixar direto do site deles. Aqui eu teria que informar o meu e-mail, tá? Mas tudo é gratuito. Eu venho aqui em ícones e, gente, tem ícone pra caramba do jeito que vocês imaginarem, certo? Ah, tem uma extensão do VS Code. Tem sim. Provavelmente ele procura, né, as coisas para mim. Isso, legal. Aqui é o seguinte, ó, eu quero procurar, por exemplo, um ícone do Facebook. Eu posso vir aqui, ó. Procurar, ó, tenho vários ícones, ó. Se eu quiser, como é que eu faço para usar esse ícone redondinho do Facebook? Aí aqui tem o comando que a gente vai usar, tá? Aqui ele fala, ó, que eu vou ter que usar esse i class fab Facebook, né? Lógico, depois de carregar o Font Awesome, e aí eu consigo carregar esse ícone. Qual é a vantagem de usar um ícone desse tipo aqui? Ele é carregado como imagem, então eu consigo trocar a cor dele, eu consigo colocar um estilo, se eu quiser vermelho, azul, verde, amarelo, o que eu quiser, e eu consigo, ele é carregado direto como se fosse um caractere. Tá? O browser, ele lida com as imagens
quando eu trabalho com imagem vetorizada, a imagem padrão de vetorização do browser é o SVG. Tá? E até se vocês forem ver aqui na hora de baixar no Font Awesome, eu posso baixar o SVG. Ele interpreta esse SVG e vai renderizar do tamanho que eu quiser. Se uma imagem ela é de raster, ela é rasterizada, se é uma imagem de pixels, como bitmap, PNG, JPG, aí eu tenho que tomar um pouco de cuidado com a resolução. Tá? Por quê? Porque a minha resolução ela pode ser inferior ao tamanho que eu imagino ou ser muito superior. Isso pode causar um custo exagerado no meu processamento, na minha transferência, né? Posso carregar uma imagem em 4K e eu quero ela só em 600 pixels, ou ela pode ser muito pequena e eu pedir ela em 4K, então ela vai ficar borrada, vai ficar torta e tudo mais. Então, se vocês puderem escolher, escolham imagem vetorizada, tá? O SVG, ele vai conseguir garantir para vocês que a imagem vai ficar boa em qualquer tamanho. Tá? E lógico que fica menor também, porque na verdade ele gasta processamento na hora de exibir. Né? Então, ele tem só uma construção matemática e depois ele executa na hora de abrir o browser, na hora que renderizar, ele mostra de forma mais. Ele renderiza e já preenche as cores e tudo mais. Muito bem. Baixei as minhas imagens lá, tá? Então eu posso usar Font Awesome, eu posso usar Flat Icons, eu posso usar uma dezena de sites. Eu tenho uma lista de favoritos com tudo isso, tá? Eu vou deixar para vocês depois um documento com todos esses links, tá? Mas é só dar uma pesquisada no Google que vocês vão achar muita coisa legal, mas tomem muito cuidado com a questão do copyright e dos royalties, tá? Não saem pegando... Ah, tá. Porque se a fonte tiver emoji, olha, você pode usar Emojipédia. Aqui, ó. Se você usar Emojipédia, você consegue inserir emojis. Só que veja bem, aí é outra coisa. Ó, a gente está trabalhando com 3 coisas diferentes. Imagens, as imagens eu vou lá e baixo, carrego elas, e elas são renderizadas no meu navegador. Eu tenho fonte, em que a fonte tem um conjunto de caracteres específicos para ser exibidos. E eu tenho o emoji. O emoji, pessoal, ele é um caractere, tá? Ele é um caractere do UTF-8. Então, o que acontece? Se eu vier aqui e procurar computer na minha Emojipédia, ele vai me dar o emoji de um computador, tá? Só que, é uma coisa importante. Aqui eu acho que não tem muita diferença. Aqui tem sim, ó. Cada fabricante de software vai imprimir esse emoji de um jeito. Então, se eu tiver lá no meu celular da Samsung e mandar o emoji com esse computadorzinho aqui, e o sujeito tiver com um iPhone, ele vai ver desse jeito aqui. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Tem até uma discussão interessante que o pessoal fez com a gun, tá? Com a arma. E aí alguns eles chamam aqui a pistola. É uma coisa interessante que é para alguns lugares eles usam, cada um usa de um jeito, né? Mas todos em armas de brinquedo. Aí só alguns que usam a imagem mais realista da coisa, tá? Olha lá. Só que esse aqui é um caractere UTF-8. Então quer dizer, esse aqui é o código dele, ó, um F52B. Então, é um caractere. Ele vai viajar no seu navegador como se fosse um caractere, como se fosse a letra A, B, C, D. Aí o seu navegador vai perceber que esse caractere não faz parte dos caracteres imprimíveis normais, vai ver que é um emoji e vai renderizar em forma de emoji na tela. Tá certo? Também é uma saída legal. Tá? Uma saída interessante aí na hora de mostrar esses caracteres. O problema é que pode ser, você está deixando a cargo de outra pessoa, como vai ficar essa imagem. Tem uma coisa bem legal que eu gosto de usar, acho que é o Rania. Deixa eu ver se é o Rania. Ah, não sei, acho que é um bichinho vermelhinho que fica acho
Acho que é esse, eu acho que é o Ogre. Ele chama de Ogre, mas na verdade, assim, tem lugar que ele usa, ó, a máscarazinha do Rania, ó, tá vendo? Cada um de um jeito, ó. Então, pode dar a entender coisas diferentes, tá, pessoal? Então, tome cuidado ao usar emoji. Mas como é que eu uso emoji? Eu vou ter que copiar, tá? Vou copiar e vou lá no meu código e colo, tá? Só que aí o que acontece? Ele fica aqui já. Ele é um código, tá? Ele aparece no meu texto. Então ele vai ser gravado desse jeito. Quem tem o Windows 10, acho que a última, não é essa versão que saiu agora. Aqui já atualizou, acho que no inverno do ano passado. Se você apertar a tecla Windows e o ponto, ele te dá um teclado de emoji também, tá? Aí você consegue procurar o emoji aqui, né? E usar ele do jeito que vocês quiserem. Tá? Mas lembrando, isso aqui não é. Eu não recomendo muito a gente usar desse jeito, não, tá? É interessante, mas a gente corre o risco de deixar a cargo do sistema operacional ou da mídia, se for um Facebook, um Twitter, cada um vai ter o seu conjunto de imagens. Né? Então, não recomendo muito que faça isso, não. Bom, falamos de imagens aqui, na verdade, eu deixei deixar para o final. A única coisa que falta aqui é que eu tinha deixado alguns itens. Google Fonts. Só para terminar sobre a parte multimídia, tá? Eu falei que eu não ia me alongar hoje, mas eu me alonguei de novo. A parte multimídia, eu posso usar o fonts.google.com. E o fontes Google. Opa, fontes, desculpem. É fontes.google.com. Ele me dá uma série de fontes que eu posso usar na minha página, tá certo? Então aqui, lembra que eu falei para vocês, se vocês usam uma fonte no seu CSS, tem que ter a fonte instalada. Aqui não, eu posso indicar essa fonte também, a fonte mais famosa, né, que é a Roboto, que o Android usa, mas eu posso usar algumas fontes diferentes aqui, né? Eu tenho algumas vantagens, uma linguagem, categoria, ó, vou colocar aqui um handwriting, né? E vou pegar esse aqui, ó. Gostei dessa fonte, Indiflower. Gostei dela. Como é que eu faço para usar no meu computador, minha página? Eu posso baixar a fonte family, então eu posso baixar todas as fontes e deixar usando, ou eu posso marcar um estilo, eu quero tamanho, eu vou usar o tamanho 40 aqui, vou usar desse jeito, legal. Eu dou um select aqui, ele vai mostrar para mim, ó, eu posso baixar essa família inteira e colocar no meu, ou baixar, ou só associar na minha página. Então, se eu usar esse comando aqui, o embedded, eu posso carregar minha fonte inteira. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, na minha página, inserir esse link, e agora eu já tenho essa fonte na minha página. Tá? Então, se eu vier aqui e colocar um CSS, por exemplo, style, e colocar uma classe aqui, ó, title, e essa classe title, eu colocar esse comando fonte family aqui, ó, ele já vai carregar a minha fonte daquele tamanho que eu queria. Então, eu posso colocar aqui um font size aqui também, 40, né? E eu posso vir aqui, ó, colocar um H1, por exemplo, meu álbum, ou minhas fotos, não é bonito, minhas fotos, né? E colocar o class aqui, ó, class title. Vamos ver o que acontece. Não sei mais qual página que eu tinha aberto, vamos abrir de novo. Aqui. Olha lá.
minhas fotos já na fonte que eu escolhi. Tá bem? Descarregou do Google Fontes. Então, se eu vier aqui no F12 e ver, ó, no meu carregamento, vocês vão ver que agora carregou meu banners e carregou o estilo do Google Fontes e a fonte efetivamente falando, tá? Então, carregou ali. Então, são mais 2 arquivos para carregar. Cuidado, não vamos usar excessivamente essas fontes, porque é mais carregamento que eu vou gastar, tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer um framezinho aqui. Tá? Vou fazer um estilozinho de frame. A gente coloca um border, ele vai ser solid, ele vai ser gray, ele vai ser de 2 pixels, certo? A gente vai colocar nessa imagem aqui. Okay? E aqui a gente pode colocar, por exemplo, também que a altura dele, a largura dele é de 500 pixels e a altura de, sei lá, 400. Então aí eu acho que agora vai ficar ali nosso framezinho, tá? Vou colocar mais um margem aqui para ficar um pouquinho mais separado. E já ficou um pouquinho melhor, certo? E aqui eu vou carregar minhas fotos, tá? São aquelas fotos que a gente tinha colocado aqui, ó. Desk, MacBook e Notebook, tá bom? E para isso a gente vai usar JavaScript. Tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar tudo num arquivo só, tá, pessoal? Mas vocês sabem que vocês podem separar. Então eu tenho um style aqui e eu vou colocar um script aqui. Tá? Para não ficar trocando de arquivo, tudo bem? Aqui eu vou criar uma constante com o nome das minhas variáveis, das minhas imagens. Vou chamar de images aqui. Tá? Para criar um vetor de JavaScript, é só eu abrir o colchete. Tá? Ele já vai abrir o vetor para mim. Tá? Então é só eu abrir ali o colchete, eu consigo colocar os elementos ali dentro. Então eu posso colocar cada uma das imagens, o caminho delas, o caminho inteiro, tá? Vou colocar aqui images barra, deixa eu pensar, deixa eu lembrar os nomes aqui que eu não lembro mais, é o desk.jpg, né? Vírgula. Vou colocar um em cada linha para ficar fácil de vocês verem, mas na verdade não tem problema, tá? Barra macbook.jpg. Eu estou usando vetor, tá, pessoal? Vetor que vocês estão acostumados a fazer lá em Prog 1 também. Tá? Perfeito? Tá? Se eu não quiser economizar um pouco de espaço, que talvez seja necessário aqui, eu vou colocar cada um deles numa linha, todos eles numa linha só, tá? Mas lembrem-se que não altera o resultado isso aqui. Tá? Só vou colocar um ponto de vírgula por força do ato. Então, eu tenho uma variável aqui com constantes indicando as minhas imagens. Tudo bem? E aí, a partir disso, eu posso fazer uma funçãozinha para ir para a próxima imagem, para atribuir uma imagem. Então, eu posso vir aqui no IMG, eu vou carregar a imagem, inicialmente uma imagem, a primeira imagem. Tá? Então, eu vou vir aqui, IMG, SRC, images, barra, vou pegar o desk.jpg. Se eu for ver lá, como é que ficou, ele carregou a imagem para mim. Tá? Lógico que a minha imagem é maior que o meu elemento, então por isso é interessante que a gente crie uma classe aqui também, ó, no estilo. Tá? Eu posso chamar de ponto imagem, tá? Ponto image ou ponto foto. Eu vou falar que a largura dela é 100%. Aí você vai me perguntar, por que 100%? 100% do container que ela está. Então, ela vai ter a largura máxima do nosso frame. Né? Vou ver aqui o nome class, foto. Ela vai ter a largura máxima do meu frame. Tá?
Lógico que o meu frame aqui ele não tem uma altura a contento que eu imaginava, né? Então vai ficar sobrando um pouco. Mas isso aí são ajustes depois que a gente faz. Qual que é a ideia? Quando eu clicar no próximo, ele carrega o MacBook, depois carrega o notebook. Se eu clicar de novo, ele vai carregar no desk e ele vai girando, como se fosse um carrossel, tá? Pessoal, eu não vou polir a programação, não vou escrever da forma mais fácil para vocês entenderem, tudo bem? Então, eu vou definir aqui uma página, um arquivo padrão, é o current, tá? Eu vou colocar que ele é 0. Por que 0? Porque eu estou falando que ele está usando o índice 0, o primeiro elemento aqui. 1, 2. No 2, se eu clicar no próximo, ele vai ter que voltar para 0. 1, 2, voltar para 0. Tudo bem? Então, eu vou fazer uma funçãozinha aqui, ó. Function. Vou chamar de change photo. E aí, para facilitar e eu não ter que ficar criando duas funções, uma para ir e outra para voltar, eu vou passar por parâmetro que eu quero. Então, eu vou receber aqui um x. E aí eu vou fazer o seguinte, se esse x for positivo, eu vou para o próximo. Se ele for negativo, eu vou para o anterior. Tudo bem? Então, se ele receber menos 1, ele volta. Se ele receber mais 1, ou 1, né, ele vai para frente. Tudo bem? Então, o que eu faço aqui? Eu posso fazer o current recebendo current mais x, tá? Coisinha tosca, tá, pessoal? Não me julguem na estrutura aí, tá? Coisa mais simples possível. Se eu não quiser usar isso aqui, eu posso usar aquele ternáriozinho mais igual. Ah, isso aqui eu vi em C. Funciona aqui? Funciona. Mesma coisa, tá bom? Então, isso ou isso dá no mesmo. Aí eu adicionei esse current e eu posso fazer um if, né? Se o current, né? Se o current que eu decidi aqui, ele for maior que 2, por que maior que 2? Ó, 0, 1, 2. Se ele for maior que 2, então eu posso, de novo, em JavaScript eu posso usar ou chaves, ou eu posso não usar chaves e só atribuir o próximo comando. Então, vou fazer assim para ficar mais limpo, né? Se o current for maior que 2, eu coloco o current igual a 0. Tudo bem? Então, aí, se passar de 2, eu dou a volta. Aí, aqui, se o current for menor que 0, por quê? Porque pode ser que eu faça um número negativo e ele seja menor que 0, aí eu faço ele valer 2. E é para dar a volta. Então, se eu estou aqui no desk e apertei para trás, ele vai ter que voltar no 2. Então, fica 0, 2, 1, 0, 2 e por aí vai. Tudo bem? Feito isso, já calculei. Lógico, tem outras formas. Maior ou igual a 2? Não, porque assim, se o current for maior ou igual a... Se eu colocar o igual aqui, ele vai pular o 2. Tá? Eu não quero que ele pula. Isso, o array começa com índice 0. Acho que a única linguagem que o array começa com índice 1 é o tal do Pascal, né? Não sei se alguém já mexeu com Pascal e Delphi, começa com índice 1. Algumas linguagens fazem isso, tá? Mas a maioria começa com 0. Tá? Aí aqui eu posso trocar. Como é que eu posso trocar? Eu quero vir aqui nessa imagem e trocar o source dela pela imagem naquela posição current. Então, o que eu vou fazer? Para ficar fácil, eu vou dar um nome para essa imagem. Vou chamar de vamos ver, IMG Foto, por exemplo. Tá? Chamei de IMG Foto. Então, eu venho aqui, né? Let. Vou chamar de IMG Foto também, para ficar fácil de a gente entender. Document.getElementById. IMG Foto. Né? Perfeito? E aí eu vou colocar imgfoto.source, que é o meu SRC, igual a images na posição current. Então ele vai lá e pega aquela informação e troca. Tá certo? Perfeito. Já fiz ali um change photo. Feito esse change photo, eu tenho que atribuir agora aos meus botões. O jeito mais fácil, eu dou um evento on click, né?
no meu anterior, eu vou chamar de change photo, só que eu vou passar um número negativo. Então, vai voltar para 1, voltar a -1. Já o meu próximo, eu vou dar um número positivo, então vou colocar só 1 nele. Certo? Ok. Vamos testar lá se funciona. Opa, olha lá. A ideia do carrossel é essa, tá, pessoal? A primeira imagem é essa. 1, 2, tá? Tá? Perfeito? E aí a gente consegue trocar. Olha lá. Já dá para fazer um Facebook, pessoal. Esse fim de semana, se vocês estiverem aí sem nada aí para fazer, sem faxina para fazer em casa aí, sem dar uma ajeitada nas coisas, ó, dá para a gente montar um Facebook aí no final de semana, tá? A gente pode montar aí, ó, já carrega as imagens, o Instagram, né? Sim, dá para fazer um set timeout, né? Para a gente ir trocando automaticamente. Tá? Se a gente quiser, a gente consegue fazer isso. Eu não vou fazer isso agora porque eu acho que a gente vai estender demais. Já fiquei 2 horas aqui conversando com vocês e eu preciso saber se vocês estão com dúvidas, tá? Mas, pessoal, a ideia geral aqui dá para fazer dezenas de outras coisas, tá? Lembra que na aula passada a gente falou de style e que a gente podia ter várias folhas de estilo? Então eu podia ter uma folha de estilo dark mode e um light mode, por exemplo. Eu poderia ter um botãozinho para trocar os estilos aqui, se eu quisesse, tá? Eu acho que eu até fiz algum exemplo aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, eu fiz um exemplozinho, depois eu disponibilizo para vocês. Ó, escuro e claro. Escuro e claro. Como que eu faço isso? Eu vou lá no JavaScript e peço para ele trocar para mim o estilo que eu estou carregando. Então, eu fiz um arquivo que tem o fundo escuro e o claro, tá? E aqui, uma outra coisa legal também, ó, aumentar a letra da página e diminuir a letra da página. Tá certo? E aqui a trocazinha que eu já tinha deixado pronto para vocês aqui para a gente ver. Tá? Eu vou disponibilizar esse arquivo também, que é umas coisinhas que a gente pode usar para fazer manipulação da página. Tá? Lógico, a gente não vai escrever desse jeito, mas isso aqui para usabilidade é muito interessante, tá, pessoal? Aumentar e diminuir, escuro e claro, por exemplo. Isso aqui a gente faz de forma fácil dentro do JavaScript. Tá? A ideia aqui, como eu disse para vocês, quando eu comecei a nossa explicação, não vou esgotar o que o JavaScript pode fazer. A ideia é que vocês tenham uma noção do que o JavaScript consegue fazer. Quando a gente chegar lá no módulo 4, que é a parte de front-end, aí vocês vão aprender ECMAScript 6, vão dar uma olhada no como que a gente faz um SPA, como é que orquestra um código em JavaScript do lado do cliente, como é que a gente manipula a tela, pega dados do servidor e tudo mais.